Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, Estado de São Paulo. Estamos muito contentes por podermos compartilhar este novo aprendizado, aqui acompanhados do nosso querido Marcos, do nosso querido Fábio, da nossa querida Érica, da nossa querida Sônia e do não menos querido e infatigável Guilherme. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos a parte 4ª do livro 4º, intitulado Das Esperanças e Consolações. Vimos no capítulo 1 Penas e Gozos Terrestres, onde discutimos felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, temas que compõem as penas e gozos terrestres. Iniciaremos neste programa o capítulo 2, intitulado Das Penas e Gozos Futuros. E tendo como início um tema intitulado O Nada e Vida Futura. O Nada e o outro tema, Vida Futura. Estamos na questão 958, quando Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Por que tem o homem instintivamente horror, pavor, temor ao nada? Os benfeitores espirituais simplesmente respondem: porque o nada não existe. Esse é o motivo que os homens têm tanto pavor, tanto horror ao nada. Na questão 959, vamos ouvir o nosso querido Fábio fazer um comentário e depois daremos andamento aos questionamentos. Sabe por quê? Primeiro, boa noite, amigos ouvintes.
Estava esquecendo, né, que o programa acabou de começar. Boa noite, um abraço para todos. Bom, o que será que eu penso de mim quando acabar essa vida aqui, né? O que será que vai acontecer? Será que eu vou desaparecer? Será que a minha mente vai parar de pensar? Será que eu vou parar de existir? Será que... O que vai ser isso? Realmente essa ideia de deixar de existir, de não ter mais nada, de apagar, é um pouco assustadora, né? Eu me lembro que em outra ocasião, no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam assim... Kardec pergunta se o universo tem fim, ou se o espaço universal tem fim, ou se ele é infinito. Aí os Espíritos respondem assim... Olha, ele é infinito. Pensa num fim para o universo. Pensou? Ok. O que tem depois? Nada? Nada é coisa nenhuma. E coisa nenhuma não existe. Já pararam para pensar que coisa nenhuma não existe? Se existe, não é coisa nenhuma, é alguma coisa. Não é verdade? Então, é assim que a gente tem que entender essa resposta dos Espíritos. Ó. O nada não existe. Por quê? O nada não existe, porque se existisse era alguma coisa. Então quer dizer que... É coisa nenhuma. Que não tem perigo. Que o nada não existe. Né? E uma pequena reflexão para vocês pensarem como poderia ser, né? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um momento e se imaginassem sem pernas. Dá para imaginar? Tá. Agora se imaginem sem braços. Dá para imaginar? Então, vamos continuar o exercício. Vamos nos imaginar sem o corpo. Só a cabeça. Dá para imaginar? Pronto. Agora, tira a cabeça. E aí? Dá para imaginar? Ficou alguma coisa? Então, isso que ficou é o que você vai ficar quando você deixar o corpo. Exatamente, bem lembrado. E, poeticamente, Fábio, você me lembrou de uma frase que os locutores de rádio na década de 80 faziam para enriquecer os corações amorosos, os corações românticos, né? Então, nós ouvíamos com frequência o amado dizer à sua amada: fulana, se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, cadê eu? Vocês se lembram? Ou é só eu que me lembro? É, só eu que me lembro, né? Só eu que tenho 50 aninhos. Bem, dando continuidade aqui ao questionamento de Kardec, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, na questão 959. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já dissemos, respondem os benfeitores, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Kardec comenta: em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que, a cada instante, está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas trata-se da eternidade. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro
se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então nos havia de preocupar a situação em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna, que nos provoca aversão à razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, involuntariamente, nutre esperança. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão, inutilmente. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Pois bem, companheiros, esta é a visão espírita, ou seja, a continuidade da vida futura. Após a exaustão dos órgãos físicos, quando a morte atinge o nosso corpo, a nossa individualidade, ela se mantém única e se mantém individual, ou seja, dando continuidade à vida, só que em outra dimensão. O nosso querido poeta português Fernando Pessoa faz uma analogia muito bela e que a mim muito me toca, quando ele diz que a morte é a curva da estrada. Morrer nada mais é do que não ser visto, não ser mais visto. E é assim que se compõe, ou que se compôs, os princípios da doutrina espírita, quando, na metade do século XIX, as manifestações espirituais ostensivas, através das mesas girantes, através das mesas que se comunicavam por batidas no chão, deram o conhecimento, deram o saber de que eles mesmos, os espíritos, se identificavam como as almas dos homens que haviam vivido no corpo físico, haviam vivido na experiência física. Só que, quando as manifestações espirituais se tornaram intensas, eles não podiam ser vistos, mas, através do efeito das manifestações, pôde-se chegar à conclusão clara e inequívoca que se tratavam das almas dos homens encarnados. Temos ainda uma reflexão a fazer, porque Kardec nos remonta à questão 393. Mas antes, eu gostaria de ouvir o comentário dos colegas participantes. Amigos, fiquem à vontade. Estamos com um probleminha técnico.
Pois não, Sônia. Já esteja solucionado agora nosso microfone. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estudando, aprendendo, né, com Jesus, que é o nosso mestre, o nosso melhor guia e orientador. E existe, dentro deste contexto dos estudos do Livro do Espírito, na pergunta que nós estamos estudando agora, que é a 959, né, e a 951, que fala sobre a vida futura, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o primeiro item cabe a este título deste programa, a vida futura. E Jesus começou esse item quando Pilatos, né, o chamou Jesus. Naquela época, Jesus estava para ser condenado e crucificado, né? Pilatos chamou e falou: Tu és o rei de Deus, dos judeus? E Jesus respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo do que os seus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Só esta frase, Jesus já estava apontando para nós que havia um outro setor, um outro lugar, um outro reino, um outro espaço, né? E é o lugar onde ele veio. Em outra passagem do Evangelho, ele fala: Eu irei primeiro, eu vos prepararei o local, e depois eu venho buscar vocês, né? Estou assim falando numa linguajar mais tranquilo para a gente compreender. Então Jesus, ele afirma em várias passagens dele que o espaço espiritual, né, é de fato o mundo real, que nós somos apenas um passageiro aqui nessa grande nave mãe chamada Terra, e que passamos aqui por algum motivo. A gente pode pôr o nome de missão, pode pôr o nome de aprendizagem, escola, eu acho que é de tudo um pouco. A verdade é que nós temos que otimizar bem a nossa encarnação para ela ter um valor para quando nós retornarmos. E, dentro desse contexto, a vida futura, existe uma explanação dada pelos Espíritos através de Allan Kardec, e onde eles falam e afirmam: o Espiritismo, ele veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Então Jesus plantou uma semente há 2000 anos atrás, e hoje hoje nós temos uma noção, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pela nossa vontade de querer conhecer também, querer aprender, estudar, procurar, às vezes, dentro da própria condição de estudantes na religião que a gente preferiu seguir, a gente vai atrás dessas perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? O que eu faço aqui? Então o Espiritismo, ele vem elucidar, né, que a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas faces e em todos os seus detalhes, de tal modo que não há mais possibilidade de dúvidas, e a mais simples das inteligências pode compreendê-la sob o seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas a descrição detalhada. Assim é essa descrição da vida futura, é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz do que lá já se encontram, que reconhecemos
que pode ser de outra, não pode ser de outra forma, e que afinal aí reside a verdadeira justiça de Deus. Resumindo, se você fez a sua tarefa terrena, foi um bom aluno, foi exemplar, foi bondoso, foi caridoso, foi tolerante, foi paciente, dedicado, não evitou ao máximo prejudicar o próximo, ou não prejudicar o próximo, que seria o correto, nós vamos encontrar um local no plano espiritual que cabe ao nosso comportamento. Então nós vamos estar lá com entidades boas ou más. Com certeza nós vamos estar com as entidades boas, que é o mérito, e que nós denominamos, que a Igreja Católica denomina, né, que é o céu, certo? E, finalmente, se nós tivermos um comportamento errado, se nós tivermos atitudes negativas, se nós não ligamos para a vida, maltratamos o nosso corpo, maltratamos os nossos parentes, amigos, não querendo respeitar de forma nenhuma o próximo, fazemos todo o mal que possível, simplesmente pensamos e agimos porque queremos, colocamos esse título, este verbo, com todos os preconceitos que a gente pode ter, porque a gente faz porque quer, né? Não importa quem a gente esteja ofendendo ou magoando, nós vamos prejudicar não só a nós mesmos, mas a todos que nós convivemos. Vamos um dia embora daqui. Fomos bons ou maus alunos? Com certeza nós não fomos bons alunos. Nós vamos encontrar o que no plano espiritual nós vamos encontrar um lugar negativo. O mesmo lugar que nós plantamos aqui. Não é à toa que aquele ditado que fala, né? Quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, se a gente planta alguma coisa negativa, nós vamos ter que arcar com a responsabilidade daquilo que nós plantamos. Né? Por isso a vida futura, como fala aqui, nós não temos mais dúvida, cada um vai colher o fruto daquilo que se plantou. Então vamos começar a partir de hoje, vamos dar uma mudança. A vida nos convida todo dia a mudança. Não importa se você tem 30, 50, 70 ou 91 anos, o importa é que você quer mudar. E Jesus e Deus, todos nós, né, que somos irmãos em Deus, nós somos avaliados pelo plano espiritual, e o que importa é a nossa intenção. É o meu recadinho aí sobre essa lição de hoje. Marcos, boa noite, gostaria de ouvi-lo. Olá, queridos amigos presentes, queridos amigos ouvintes, uma boa noite. Muito bem, Marcelo, nós nessas duas questões conseguimos aprender bastante, né, com os espíritos. Mesmo que a resposta da primeira pergunta seja curta e clara. Curta e clara, né? Eu acho que os espíritos são assim mesmo, né? Eles respondem para que a gente possa pensar. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente pensa um pouquinho sobre essas coisas todas. Desde os primórdios, né? Nossos antepassados, que na verdade fomos nós mesmos, né? Nossos antepassados já acreditavam em várias coisas. Então, desde os mais primitivos, que acreditavam que nós voltávamos para as estrelas, né? Ou que nós virávamos elementos da natureza, como vento, como chuva, ou mesmo animais, até passando pelos egípcios, né? Que acreditavam na reencarnação, porém eles tinham essa ideia de que voltava no mesmo corpo, portanto eles preservavam o corpo, né? Daí a presença das múmias, né? As famosas múmias. Daí as tumbas, as múmias, né? Até chegar ao nosso tempo, onde nós temos a doutrina espírita que evoca a reencarnação. E é basicamente isso que nós estamos falando, né? Que o nada não existe, que a gente sai daqui e vai para algum lugar, e que na verdade a gente vai para algum lugar, fica um tempo e depois volta. Então, nós temos ao menos duas passagens no Evangelho, né, na Bíblia, que Jesus Cristo disse
que nos evoca essa inequivocamente a reencarnação. Então, numa delas, que está em Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, e também figura em Marcos capítulo 9, de 10 a 12, eles dizem, os discípulos estão conversando com Jesus, e aí... É o que ocorreu após a transfiguração, não é, Marcos? Exatamente. Após a transfiguração, né, os discípulos perguntaram para Jesus, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Eles compreenderam, os discípulos, né, que era de João Batista que Jesus lhe falara. Então, Jesus estava claramente dizendo que Elias já tinha vindo como João Batista. Né? Já tinha vivido como João Batista, exatamente. 800 anos antes. Em outra passagem... Elias viveu 800 anos antes de Jesus e depois foi primo de Jesus. Em outra passagem que nós encontramos em João, capítulo 3, versículos 1 a 12... Nós temos também, né, Jesus conversando com Nicodemos, que Nicodemos era um doutor da lei, um senador dos judeus, né? Exato. E ele, então, o Nicodemos fez uma pergunta para ele, disse que, não vou ler, ele disse que Jesus vinha ensinar todas as coisas, né? E aí o Nicodemos perguntou, né, para Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Porque Jesus disse o seguinte, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos ficou, né, muito reflexivo, digamos estupefato até com essa resposta, né? Surpreso, né? Então, assim que Jesus disse que todo mundo tinha que nascer de novo, o Nicodemos perguntou, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus respondeu para ele, em verdade vos digo. Quando Jesus dizia assim, em verdade vos digo, vinha bomba, né? E outra frase célebre é aquele assim, quem tem ouvidos de ouvir que ouça, que tenha olhos de ver que veja, né? Quer dizer, então vamos lá, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Então está muito claro, né? Principalmente essa segunda passagem, bastante claro que Jesus nos diz que a gente tem que nascer de novo, né? E óbvio que nossos irmãos, que nós respeitamos tanto, nossos irmãos católicos, nossos irmãos mesmo protestantes, eles óbvio que eles analisam de outras formas, né? Dizer que o nascer de novo é através dos sacramentos, mas nós entendemos sim que Jesus estava claramente dizendo que era o nascer de novo, a reencarnação. Então, veja... Nasceu de novo da água do líquido amniótico do ventre materno, né? Exatamente, simbolizando a matéria. Exatamente. Então, os judeus, eles acreditavam na ressurreição, né? Assim como nossos irmãos católicos também. Mas a ressurreição pressupõe que você venha no mesmo corpo, na mesma carne, que o corpo vai retomar o seu espírito. Não, nós espíritas acreditamos na reencarnação, né? Tornarmos carne novamente, outra carne, outro corpo, né? Então, claramente, nessas duas perguntas, tanto a 958 como a 959, como Jesus, nessas duas passagens, nos dizem isso. Perfeito. Fábio, fique à vontade, Fábio. Marcos, a gente acredita nas duas coisas, na reencarnação e na ressurreição. Porque a ressurreição é resurrect, né? Ressurgir. É a mesma coisa. Então, quando a gente deixa o corpo físico,
nós ressurgimos na vida resplandecente, no plano espiritual. Então nós ressuscitamos realmente, assim como Jesus ressuscitou, né? Só estou pegando um gancho, não estou te corrigindo não, viu? Não, nesse sentido eu concordo, Então nós ressuscitamos. E depois de ressuscitarmos e de vivermos as experiências no plano espiritual, rever os nossos erros e acertos e replanejarmos, então nós reencarnamos para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos novamente. Nós, os espíritos, né? E reencarnar significa voltar a entrar na carne. Aí sim, com um novo corpo elaborado para aquela individualidade que vai se ligar desde o ventre materno, molécula a molécula, célula a célula, com o espírito vai se ligar com aquele corpo que está em desenvolvimento no ventre materno. E nós gostaríamos de fazer a pausa musical, Guilherme, ou vamos para o seu comentário de boa noite? Mas eu quero ouvir você falar boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu não estava muito preparado para esse início. Quero fazer um comentário. Não vou falar de filme. Não, hoje não vou. Hoje eu não vou falar. Não me preparei bem. Mas, ô Marcos, aquela primeira pergunta que parece ser super simples, né? Porque como eu tenho medo do nada, porque o nada não existe, eu fui pesquisar. Eu não sei como é que o Livro dos Espíritos foi traduzido, em que ordem, de que idioma para que idioma, até chegar no português. Mas o Livro dos Espíritos em inglês, o de inglês está escrito aniquilação. Então, assim, tem um conceito do conceito do nada, como assim, nós virarmos nada, né? Sermos totalmente aniquilados, né? E eu fui procurar no de francês também, mas embora eu não fale francês, acho que é mais ou menos esse sentido também que eles estão dando. Então, parece que é uma coisa simples, mas a pergunta é um pouco mais profunda, né? É que na tradução do português ficou nada, porque o nada não existe, parece, Kardec, que é um homem tão profundo, faz uma perguntinha dessa, não é o caso. Eu acho que a tradução não foi justa muito com ele. Bom, vamos fazer então o intervalo, ouvir a música Nicodemos. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9h36. Deus está nesse lugar, irmão. A minha maior preocupação era dele vir aqui. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá. A nova criatura hoje nascerá. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. A velha criatura hoje morrerá. A nova criatura hoje nascerá.
Retornamos então aos comentários aqui do programa Momentos Espirituais, programa que é transmitido pela Rádio Boa Nova, pela Rádio Capela 105,9, e estamos ao vivo participando do programa, e gostaríamos de convidá-los, aos estimados ouvintes que quiserem participar, podem ligar para o telefone da rádio, que é 3876-6846, ou o nosso canal de comunicação, que é cept.vinhedo@gmail.com. Nesse questionamento sobre o nada e sobre a vida futura que fazíamos há pouco, a Sônia estava nos reportando duas situações em que, analisando dois comportamentos distintos, quando nós tivemos um bom comportamento, nós vamos nos unir àqueles que nos são semelhantes, aqueles que temos afinidades. E podemos, no sentido figurado, chamar aquele local lá no mundo espiritual de céu. E o contrário também ocorre quando tivemos um mau comportamento. E no sentido figurado também podemos fazer a localização geográfica de inferno. Acontece que devemos fazer algumas distinções. Primeiro, a vida espírita ou a vida espiritual é a vida primitiva e é a vida que sobrevive a tudo, enquanto que a vida material, ela um dia terá fim. Um dia o nosso planeta deixará de existir pela lei da destruição, que tudo em a natureza se dá através de ciclos. Temos os ciclos das estações que se repetem ano a ano. Temos o ciclo do dia e da noite. Temos o ciclo do percurso que a Terra leva para completar um ano ao redor da sua elipse em torno do Sol. Então, logicamente que um dia, e segundo os cientistas, o Sol, que é o responsável por conceder a energia para o planeta Terra, o Sol daqui a cerca de 10 bilhões de anos perderá a sua luminosidade, perderá sua intensidade e certamente não mais haverá vida material na Terra. É possível que haja uma transformação, é possível que tenha vida em outra dimensão, mas a vida material um dia cessará aqui no planeta Terra. Mas a vida espiritual não cessa jamais. A vida espiritual continua ocorrendo. E nós, que tivemos um comportamento inadequado e que fomos nos localizar em situações ou fomos através da nossa simpatia ou da nossa afinidade com espíritos menos evoluídos devido ao nosso comportamento infeliz, isso não significa que nós vamos ficar naquele local de sofrimento eternamente, sem uma outra possibilidade de nos reajustarmos. Por isso que, na visão da doutrina espírita, nós vamos encontrar que, sem a reencarnação, ou seja, sem as várias vidas sucessivas, Deus não pode manifestar a sua
justiça. E uma outra reflexão que sempre fazemos é que 90 anos de existência são suficientes para desenvolvermos todas as virtudes no mais elevado grau? Então, estas eram as reflexões que nós gostaríamos de fazer. E dando continuidade ao questionamento proposto por Kardec, antes da questão 393, em que ele nos reporta fazer esse estudo, nós vamos encontrar na questão 392, Kardec indagando dos benfeitores. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Os benfeitores respondem: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, é mais ele mesmo. Então, quando nós saímos de uma maneira vulgar, assim, para nosso entendimento, estamos no escuro e vamos para uma luminosidade intensa, o que acontece com os nossos olhos? Eles ficam ofuscados e perdemos a visão momentaneamente. Por isso que é importante não termos todo o conhecimento da nossa vida passada. Porque se tivéssemos conhecimento de tudo aquilo que cometemos em existências anteriores, meu Deus, quantos crimes, quantos equívocos, quantas decisões infelizes não tenhamos ou não teremos cometido no passado. Quando avaliamos a existência presente, olhamos para trás em determinadas situações na nossa juventude, determinadas situações no relacionamento do casal, no relacionamento com os filhos, nós certamente encontraremos inúmeros erros que cometemos. Imaginem analisando de uma só vez as inúmeras existências anteriores que tivemos. Mas, na questão 393, e antes de passar para 393, eu gostaria de saber se os estimados colegas têm algum comentário. O Haroldo pois não, Fábio? O Haroldo Dutra Dias fala assim, perder, quando a gente reencarna, né, e referente ao esquecimento do passado, perder liberdade, perder conhecimento, perder relacionamentos, perder circunstâncias. Para quê? Para não se perder. Então, como a nossa evolução é circunstancial, ou seja, a gente evolui dentro de uma determinada circunstância numa vida, em outra vida a gente evolui dentro de outra circunstância. E assim por diante. E assim por diante, né? Dentro dessa circunstância que eu vou exercitar agora, que eu vou me testar agora, que eu vou trabalhar agora, eu não posso estar ciente de outras circunstâncias, porque elas vão me perder, elas vão tirar o meu foco, elas vão tirar-me da rota, eu vou me desviar. Então é melhor eu ficar dentro desse meu contexto agora, dessa circunstância, esquecendo momentaneamente do resto, para não perder o foco dessa minha missão. Quer saber? Quer conhecer seu filho? Se ele aprendeu a lição de não colocar o dedo no bolo ou não? Se você só colocar ele na sua frente junto com outras crianças e falar assim, e observar se ele vai colocar o dedo no bolo ou não, e ele não colocar, não adianta cantar vitória já e falar assim, viu, meu filho aprendeu que não pode colocar o dedo no bolo antes de cantar parabéns.
para você saber se ele realmente não põe o dedo no bolo antes de cantar parabéns, coloque-o e saia de cena. Não deixe ele saber que tem alguém observando. Saia de perto. Saia de perto. Ninguém está observando. E ele está lá junto com as outras crianças. Aí sim, se ele não colocar o dedo no bolo, aí você pode ter certeza que ele aprendeu a lição. E com a gente é a mesma coisa. Nós estamos aqui, agora, com o esquecimento do passado, sem ver Deus, sem ver os espíritos. Por quê? Nós estamos na salinha, sendo observados, e não sabemos se o nosso pai, se a nossa mãe estão nos olhando para a gente colocar o dedo no bolo ou não. Então agora que a gente vai se conhecer. Agora nós vamos ser nós mesmos, e não por medo. Dá para entender? Sim. E o esquecimento Beleza. é providencial, né? O esquecimento é providencial porque nós estamos aqui também para reparar as nossas dívidas do passado, as nossas mazelas do passado. E se prejudicamos alguém, ou se nós fomos prejudicados por alguém, por outro, né? Vamos supor que venha na nossa família um parente de que na vida passada nós tivemos séria desavença. Ficaria muito difícil você olhar para ele e tentar arremeter na sua mente aquele pensamento: por que você fez isso naquele passado para comigo, né? Então, nós anularíamos todo o processo do perdão. Por quê? Porque como somos seres ainda imperfeitos, que estamos em evolução, nós não conseguimos ainda nos libertar do orgulho, que traz a melindre, do egoísmo, que traz o pensamento de só você que sofre, só você que leva os problemas. Então Deus, na sua misericórdia, coloca pelos laços afetivos da família essa condição. E se você não tem lembrança do passado, fica muito mais fácil você olhar aquele filho, aprender a amar aquele filho, aprender a respeitar, e de repente, com os laços afetivos dos sentimentos da família, você supera aquele sentimento negativo e descobre atrás daquele espírito que vai devolver em ações positivas todos os cuidados que você teve, todo o carinho que você teve, toda a atenção que você teve, ele vai devolver com carinho e com amor. E não é assim que a gente fala que o amor cobre multidões de pecados? Então, no exercício do amor é que a gente acaba construindo o nosso futuro, pagando as nossas diferenças do passado. O esquecimento é providencial, principalmente nesse sentido, né? Perfeito, Sônia. E olha só o que o Kardec expõe para os benfeitores de maneira brilhante, e olha só o que os benfeitores respondem. Na questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações, as dificuldades da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Veja você como ele foi inteligente na indagação, né? E muitas pessoas que até hoje refutam a não aceitação do esquecimento do passado e, como consequência, a não aceitação da reencarnação, usando esse princípio de que, como que tem a reencarnação, se eu não me lembro de existências anteriores que poderiam ser úteis para o meu aprendizado, por que eu não me lembro de existências transatas? Pois bem, aí, nesse contexto, os benfeitores respondem desta maneira: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal.
onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a existência que vem de transcorrer, que tem de transcorrer. Escolhe provas semelhantes às provas de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empreitada que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa nova existência se esforçará para fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende, evolui na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, meus amigos, certamente, quando nos encontramos lá no mundo espiritual, certamente nós temos, de acordo com o nosso mérito e de acordo com o nosso nível evolutivo, certamente nós temos acesso ao conhecimento daquilo que praticamos e daquilo que fizemos no passado. Mas esse acesso tem limitações. Nós não temos ainda condições nem amadurecimento suficientes para termos acesso ilimitado a todas as existências anteriores. Mas pelo menos parte delas nós temos esse conhecimento. E é o que nós vamos encontrar na obra Nosso Lar de André Luiz, quando o casal que se fez amigo do próprio André Luiz lá na colônia Nosso Lar, aqueles que foram pais do Lísias, o amigo de todas as horas lá do nosso querido André Luiz, os pais do Lísias estavam se preparando para reencarnar novamente. E eles revelam que eles tiveram, que os benfeitores, que os espíritos que lhes eram superiores, permitiram que eles estudassem as existências anteriores dos três séculos anteriores à existência presente, ou à existência anterior. Por quê? Porque eles não teriam condições devido à imaturidade psicológica deles, de se encontrarem com o passado deles de 300 anos anteriores. Então vejam vocês a sabedoria dos benfeitores espirituais quando limitam o conhecimento do passado para que esse conhecimento não ultrapasse os limites que possam nos prejudicar, que possam nos ser inúteis. Marcos, gostaria de ouvir a sua visão do esquecimento do passado, a visão espírita, fazendo uma analogia, fazendo uma observação também com a sua visão da psicanálise. Obrigado.
Ok, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Bom, eu enquanto espírita, eu dificilmente consigo separar uma coisa da outra, né? Eu não consigo mais enxergar a visão psicanalítica, a visão da psicologia ausente da minha visão de espírita. É óbvio que quando a gente está no consultório, nós não temos filosofia religiosa, tá? Para o nosso paciente, pois o nosso paciente não é obrigado a ter a mesma filosofia que nós. Portanto, o que diz a psicanálise nesse sentido do esquecimento do passado? Esse mesmo mecanismo que o Marcelo estava falando, que Deus colocou em nós para o esquecimento das vidas anteriores, nós temos presente também no nosso cérebro, da nossa presente encarnação. Por quê? Porque aqueles fatos com os quais nós não conseguimos lidar de uma forma boa no nosso consciente, eles são colocados no inconsciente. Então, veja que esse mecanismo de defesa, né, porque é uma benesse, né, para o ser humano não relembrar esse passado exatamente para que ele esteja zerado, ele também ocorre na vida presente, não só na vida anterior. Então, fatos traumáticos que a criança passou, mesmo acidentes enquanto adulto, muitas vezes um paciente que sai de um trauma não o recorda. Às vezes não o recorda imediatamente, não o recorda durante 1 ano, 10 anos, não o recorda nunca mais. Obviamente que às vezes, quando ele já tem capacidade para o ego lidar com essa informação, ele vai recordando. Mas às vezes ele perdeu entes queridos, ele não se lembra. Né? Então ocorre também essa questão do esquecimento, desse bloqueio, dessa defesa, colocando esses conteúdos no nosso inconsciente. Veja que a sabedoria divina também aparece não só nessa questão da reencarnação, mas durante a nossa própria vida encarnada isso também acontece. Outro exemplo que a gente vê com frequência na psicologia, né, Marcos, são as crianças vítimas de abusos, que parece que elas também têm esse bloqueio, né? Elas é como se apagasse da memória delas e elas acabam não fazendo menção, pelo menos nos primeiros anos que se seguem a essa violência, né? É mais ou menos isso mesmo? Sim, exatamente. Em consultório a gente percebe que pessoas que passaram por esse tipo de trauma não se recordam, e não que elas não queiram falar, isso é evidente, é efetivo, ela não se recorda mesmo. Através de mecanismos como hipnose, né, como rebaixamento de frequência cerebral, você consegue sim acessar esses conteúdos. Só que veja só como o ego, que é o nosso consciente que nós chamamos, como o ego é sábio. Ele, enquanto não tem capacidade para lidar com essa situação, ele não se recorda. Você pode usar qualquer ferramenta que você conheça, pode usar hipnose, pode usar TVP, né, que é terapia de vidas passadas, você pode tentar voltar o máximo possível. Se o ego ainda não estiver fortalecido o bastante para conseguir retomar essa lembrança, ele não retoma. Mas conforme você vai trabalhando com o paciente, dando a ele ferramental, dando a ele coisas para que ele possa lidar com a situação, ele vai naturalmente, paulatinamente se recordando desses conteúdos, retirando esses conteúdos do inconsciente, trazendo para o consciente, e nós conseguimos trabalhar isso em consultório, em terapia, de forma mais natural. Pois não, Sônia, fique à vontade. Eu vou aproveitar o gancho do Marcos, eu gostaria que ele falasse também, né, Marcos? As pessoas que têm, por exemplo, pânico para dirigir, né? Não raro, fazendo essa terapia de vidas passadas ou regressão, né?
acaba-se por descobrir que em vidas passadas essa pessoa desencarnou, foi vítima, né, de um acidente grave de carro, e de repente ela entrou em pânico, ela passou por um estresse muito grande, de medo, e isso não foi conseguido digerir na vida passada, e ela reencarna com essa sensação de pânico e não consegue dirigir. Ela faz a carta, mas ela não consegue dirigir. Você poderia fazer algum comentário? Poderia sim, Sônia. Eu não trabalho com TVP, com terapia de vidas passadas, porém eu trabalho com hipnose e com respiração também, com o que nós chamamos de renascimento, aqui sem nenhuma conotação espírita, mas é uma terapia, é uma teoria onde você vai respirando e você vai oxigenando o seu cérebro e vai entrando numa outra frequência, onde você consegue acessar conteúdos um pouco mais profundos. E exatamente isso ocorre com uma certa frequência. Você percebe que pessoas, por exemplo, que têm falta de ar, pessoas asmáticas, né, com falta de ar, muitas vezes elas trazem relatos de vidas anteriores de enforcamentos. Elas trazem relatos de vidas passadas de naufrágios, onde ficaram presas dentro de navios, né, ferragens, compartimentos que foram se enchendo de água. Então esse medo de nadar, por exemplo, né, ou então esse sufocamento, essa falta de ar, esse medo de locais fechados, né, de elevadores, por exemplo, que é a claustrofobia. Então ela pode ser explicada como sendo um desses fatores. A etiologia, ou seja, a origem dessas coisas, pode não ser de vidas passadas, pode ser de vidas dessa vida atual. Nós temos também casos de crianças que foram amarradas. Lembra do charutinho? Sabe aquele charutinho que as mães faziam antigamente? Pegavam um lençol, pegavam um coeiro e amarrava a criança. Continuam fazendo, até hoje as mães fazem. Hoje em dia eles acreditam mais. Bebê de colo, sim. Né? Hoje em dia a medicina acredita um pouco mais nesse negócio da criança poder mexer a coluna, tal. Antigamente acreditava-se que se mexesse a coluna ou o pescoço, né, poderia, enfim, ter algum trauma. Então as mães enrolavam as crianças naqueles charutinhos. Então você voltando também por hipnose ou por relaxamento profundo com pacientes que têm medo de locais fechados, voltam a esse momento em que ele se vê bebê totalmente sem movimentação nenhuma, amarrado. Um calorão, né? Então, nem tudo pode ser explicado com reencarnação. Porém, sim, existem relatos muito consistentes, tá, que aparecem em livros de pessoas que estudam isso com grande profundidade, né, renomadas, que dizem sim que muitos dos nossos traumas presentes são vinculados a experiências negativas de uma vida passada. Perfeito. E nós vamos encontrar o comentário do Kardec nessa questão 393, relativa ainda ao esquecimento do passado. Ele faz um comentário bem conciso que vale a pena uma reflexão. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em existências anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma lembrança do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não cometer as faltas, de não voltar a cometer as faltas, as mesmas faltas, nos convida a resistir a aquelas tendências. Então é mais ou menos isso que você falou, né, Marcos? Olha só que interessante. E nessa época a psicanálise nem havia sido colocada, né? Que olha só,
e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não voltar a cometer as mesmas faltas, nos convida a resistir àquelas tendências. Exatamente. O primeiro livro que o Freud lançou é de 1859, que ele esperou virar 1900 para que fosse o livro do século, né? Do século XX. É de 1859 ou 1899? 1899, perdão. 1899. Aí então ele passou para 1901. Ele esperou dar 1900 para que fosse do outro reloginho. Para que fosse o livro do século XX. Só que o século XX, na verdade, começa em 1901, né? Então tem um erro de cálculo. Mas é de 1900 o livro. A obra, né? A primeira obra de Freud importante, né? Como é que se chama mesmo? Chama-se Análise do Sono. Não, perdão, fugiu agora, Marcelo. Estamos ao vivo aqui. Não, depois a gente. Daqui a pouco a gente já pesquisa. Dos que não foram. Não, é a volta dos que não foram. Não. A interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos de 1900. Perfeito. Bem, os nossos colegas gostariam de fazer mais algum comentário? Podemos fazer a pausa musical? Vamos fazer mais uma pausa musical e em seguida retornaremos para mais questionamentos. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10h10.
e ouvimos a música I Like to Live the Love. Eu gosto de viver o amor, cantada e tocada por B.B. King, que faleceu hoje aos 89 anos, e essa música foi tocada ao vivo na África em 1974. Eu queria aproveitar para dizer que um ouvinte nos escreveu fazendo uma pergunta para o Marcos. E a pergunta é a seguinte: Marcos, na hipnose podemos saber de vidas passadas? Porque isso já aconteceu comigo. Seria correto? Então é a pergunta do nosso ouvinte, que não se identificou aqui no e-mail, mas ele faz essa pergunta. E eu queria, antes que você responda, de lembrar um filme que existe, agora eu vou falar do filme, chamado Minha Vida na Outra Vida, não sei se todos viram, que é baseado em fatos reais, que fala de uma personagem chamada Jenny Cockle, que se recorda na vida atual dela, ela começa a se recordar da vida pregressa, da vida passada. Essa mulher é viva até hoje, e eu tive a oportunidade de escutar uma entrevista dela, nós já falamos disso aqui. E ela conta que não só se recorda da vida passada, que foi na Irlanda, né, e no filme ela até acaba conhecendo os filhos dela lá na Irlanda, ela vai até lá para encontrar eles bem velhinhos, né? Mas ela fala assim, para mim é uma coisa supernatural. Eu lembro como se eu nunca tivesse desencarnado de várias encarnações minhas. Então, quando a gente fala do esquecimento, parece que por algum motivo, né, a gente tem a bênção, ou não sei se é exatamente uma bênção, mas a gente tem a característica de se lembrar de algumas vidas passadas. Mas fica aqui a pergunta do nosso ouvinte com relação à hipnose, Marcos. Ok, Guilherme. Obrigado ao nosso ouvinte. Qual é o nome dele para nós falarmos? Ele não se identificou. Ah, ok. Então, agradecemos aí a pergunta do nosso ouvinte. Estamos à disposição sempre para responder perguntas. E apesar do nosso programa estar vinculado às questões espíritas, nós vamos abrir aqui uns minutinhos para poder responder essas questões psicanalíticas e psicológicas. Meu querido ouvinte, eu acredito piamente que, da mesma forma como existem pessoas que conseguem sim se recordar de eventos passados, isso se dá pela misericórdia divina, e porque ela consegue lidar com essas informações, não é? Então, a hipnose, ela não é um milagre. Em primeiro lugar, nós temos que tirar da nossa cabeça aquela questão da hipnose como sendo aquela que a gente vê na televisão, né? Que a pessoa dorme, não tem consciência nenhuma sobre o que está fazendo, você pode pedir para cacarejar. Então, isso são hipnoses mecânicas, muitas vezes derivadas até de fraude, né? Mas eu não vou entrar nesse aspecto. A hipnose de consultório, a hipnose bem feita, a pessoa mantém a consciência o tempo todo, ela não perde a consciência, quando retorna, ela sabe tudo o que falou, tudo o que passou. Esse é um primeiro ponto a ser colocado, bastante importante. E segundo, que novamente ela só se recorda e só traz à tona do consciente somente conteúdos que ela consegue lidar. O ego é muito sábio, e o inconsciente tão mais sábio do que o ego, e ele só traz para o consciente aquilo que nós conseguimos lidar. Portanto, se a pessoa tem o merecimento pela misericórdia divina e consegue lidar com o conteúdo, sim, nós conseguimos. E o nível evolutivo necessário. Exatamente, nós conseguimos trazer. Então, de novo, não é mágica, nós conseguimos trazer quando a pessoa também se propõe a isso, certo? E a continuidade dessa pergunta... Não, é sobre a hipnose mesmo. Era... sim. E você citou o caso dessa moça que se recordou, sem hipnose, sem nada. Então nós temos muitos casos. Tem um caso que eu li, que eu não vou saber identificar, mas parece que foi nos Estados Unidos, de uma criança que se recordou de como foi morta, onde o corpo estava, e era um crime não solucionado. A criança levou os pais, polícia, enfim, até onde estava, e
foi tudo comprovado. Ela falou assim, eu morri aqui, assim, desse jeito, foi tal pessoa. Então, quer dizer, também... E o criminoso foi preso. E o criminoso foi preso a partir dessas informações. Então, de novo, né, os espíritos permitindo que isso aconteça, a misericórdia divina promovendo esses eventos em algum benefício, em benefício de alguém. Nós acreditamos nisso, que tudo concorre para o bem. E é só assim que as coisas acontecem. Eu sei, Marcelo, uma coisa de mim da vida passada. Qual será? Qual será a revelação de Fábio? Eu sei que eu fui muito pior do que eu sou agora. Sem dúvida. A vida é um eterno aprendizado, né? Todos nós trazemos as sombras do passado, né? Como deixou de maneira tão clara, tão bela, a entrevista do Divaldo no portal Ser, né? Que ele concedeu para o nosso querido Haroldo Dutra Dias. E ele fez comentários tão gentis, tão delicados, com pessoas que se caracterizavam pela maldade, pelo comportamento equivocado, pela intolerância com os familiares, pela intolerância com a esposa, e ele se referindo a esses familiares. Um era irmão, outro era uma outra irmã que morava em Aracaju, outro era uma outra personagem que agora não me fugiu, e ele faz os comentários que todos nós trazemos as sombras do passado, mas também todos nós temos qualidades que nos são inatas, qualidades muito boas que devem ser desenvolvidas, mas que muitas vezes nós nos deixamos levar e deixamos prevalecer, infelizmente, as sombras do passado. Eu fiz esse comentário, Marcelo, num tom assim de brincadeira, né? Mas para dizer que a doutrina dos Espíritos nos ensina que nós evoluímos sempre, né? E que se nós estamos sempre evoluindo e nós esquecemos o passado, é para que agora a gente possa se melhorar, né? Para que a gente possa superar-se, que a gente possa crescer. Então é uma brincadeira, né? Mas é só um jeito divertido de explicar que não queiramos saber quem nós fomos no passado, né? Porque agora nós somos a melhor pessoa que a gente consegue ser. E de alguma forma, se o conhecimento do passado for importante em nossa trajetória atual, de uma maneira ou de outra, esse conhecimento chegará até nós, seja pelo tratamento que o Marcos nos descreveu, da hipnose ou da terapia das vidas passadas, seja por circunstâncias em que nos deparamos com revelações feitas por médiums da nossa convivência, seja por pessoas que não são consideradas médiums, mas que naquele momento nos revelam características do nosso passado, que, voltamos a dizer, se isto for útil para a nossa evolução, nos será revelado. Agora, se não for útil, para que buscar essas informações do passado? Para quê? Bem, antes de dar continuidade aqui à questão 960, nós gostaríamos de convidar os estimados ouvintes nós vamos convidar a participar da feijoada fraterna que é promovida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. No próximo domingo agora, a partir das 12 horas, das 12 às 14 horas, poderão ser retiradas as famosas quentinhas. E teremos o kit completo da feijoada acompanhado de sobremesa. Nós gostaríamos então de convidar os estimados ouvintes a participarem, a também nos ajudar, pois a renda que é obtida pelo Paulo de Tarso com a venda dos kits da feijoada,
essa renda ela é utilizada para os trabalhos assistenciais lá de nossa casa espírita. Atualmente, nós temos mais de 80 famílias que a nossa casa contribui para diminuir o seu sofrimento de ordem material e também de ordem espiritual, porque essas famílias frequentam a nossa casa e também recebem não só o alimento para o corpo, como também o alimento para a alma. Pois bem, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras, penas e recompensas futuras. Aí os benfeitores respondem: é sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é inútil que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis, se nisso pensasseis bem, e com frequência. Se nisso pensasseis bem e com frequência. Muitas vezes observamos pessoas que buscam a casa espírita, buscam o trabalho deste médium, daquele outro médium, daquela outra casa espírita, em busca de comunicações mediúnicas, para saber informações de seus familiares que o precederam, para saber informações de seus amigos, de seus entes queridos. E nós vamos encontrar uma declaração muito feliz do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ele nos convida a fazermos silêncio interior, a fazermos silêncio íntimo, pois, através desse silêncio, na acústica da nossa alma, nós poderemos ouvir e sentir a presença desses entes queridos, que muitas vezes nos falam aos nossos ouvidos, bem pertinho, bem junto de nossos corações, nos inspirando, nos fortalecendo, nos estimulando continuamente para cumprirmos os nossos deveres, cumprirmos a nossa trajetória de maneira nobre, de maneira a exercitarmos a educação, pois sem a educação não seremos capazes de construirmos a disciplina. E disciplina, nós reconhecemos que há uma carência muito grande nos dias de hoje da disciplina. Não à toa, quando Chico encontra-se com Emmanuel no açude lá de Pedro Leopoldo, convidando-o a praticar a mediunidade com Jesus, Chico lhe pergunta o que ele deve fazer. E Emmanuel responde: 3 coisas. Chico pergunta: qual a primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina.
na história da mediunidade, talvez na história da mediunidade do nosso planeta, não temos conhecimento de um médium que exerceu as suas funções de maneira tão nobre e tão disciplinada, mantendo de maneira elevada o nome de Jesus, baseado nos conceitos e na fidelidade aos ensinamentos de Kardec. Companheiros, gostaria de ouvi-los neste questionamento sobre as penas e recompensas futuras. Se não tem nenhum comentário, nós vamos prosseguir. Não tem problema. Eu só tenho a falar, Marcelo. Fique à vontade, Fábio. Lembrando daquele livro que a gente gosta tanto, A Caminho da Luz. Ah, gostamos mesmo. Sim. Aliás, eu preciso fazer uma retificação, né, da semana passada, né? Que a pergunta da semana passada era a 540 e não a 520, como eu falei. Muito bem, Marcelo. Você e a sua memória, como diz o Guilherme, irritante. Então, voltando, né, ao livro, é engraçado que, como eles estão... Emmanuel nos está relatando os primórdios da humanidade naquele livro, das civilizações. A todo momento, Emmanuel se refere à reunião que Jesus fez com essa multidão de espíritos, né, que vieram interceder no nosso planeta por falta de capacidade de acompanhar o ritmo evolutivo do seu próprio planeta. Eles vieram de certa forma para cá para ter uma oportunidade nova de alcançar os entes que lá ficaram, né, e ao mesmo tempo de evoluir os que aqui estavam. Exatamente. Não, então, os exilados de Capela também reforça a mesma história, né? Então, interessante ressaltar que Emmanuel sempre está falando das lembranças que as civilizações têm quando estão aqui atuando no planeta, das reuniões que eles fizeram no plano astral, no plano espiritual, antes de reencarnar no planeta, né? Então, por exemplo, eles tinham a noção do paraíso perdido, como, por exemplo, é a mesma coisa que nós estamos aqui. É uma lembrança remota, um sentimento inato de que eles viviam num lugar melhor do que agora, como eles estavam vivendo no planeta, né? Então, isso é uma outra fonte que comprova o que nós estamos lendo aqui no Livro dos Espíritos, né, através da mediunidade de Chico Xavier, que nós trazemos, apesar de nós não lembrarmos dos detalhes, nós trazemos no âmago a essência. E para reforçar isso que eu estou falando, eu estudei muita matemática na minha vida. Muita matemática mesmo. Vocês não conseguem nem imaginar quanta matemática foi. E hoje eu fico tentando... Aquelas funções derivadas, quando eu vejo aquilo lá, Fábio, eu tenho aprendi... um negócio assim que me dá um negócio, eu não faço a menor ideia do que é aquilo lá. É impressionante. Eu aprendi derivada tripla e integral tripla. Então é uma coisa assim, de outro mundo mesmo. Aí eu me pergunto assim... Eu achava que era só única, você está me falando tripla e quádrupla? Tripla. Não, até a tripla, porque é a terceira dimensão, né? Ah, perfeito. Mas logo logo vai ter a quádrupla. Mas então, Marcelo, hoje eu não consigo lembrar de tudo que eu aprendi na escola. De toda a matemática que eu aprendi, de todos os detalhes que eu aprendi. Eu não consigo me lembrar. Mas você sabe... Lógico que o Marcelo se lembra, né, o Guilherme? Mas eu não consigo me lembrar de tantas coisas que eu aprendi na escola. Porém, sabe o que ficou? Ficou o seguinte: quando eu pego uma coisa para aprender, toda aquela bagagem que eu construí dentro de mim serve para essa nova coisa que eu vou aprender. Contribui. Eu não lembro da integral tripla e da derivada, não lembro dos detalhes mais. Mas eu tenho uma propensão a aprender uma coisa muito mais rápido
do que se eu não tivesse aprendido nada na escola, se eu não tivesse aprendido nada na faculdade. Dá para entender a comparação? Então, apesar da gente não lembrar nuances das vidas passadas, ficou uma capacidade na gente de aproveitar, né, lições das vidas passadas, meio que inconscientemente, mas nós conseguimos dar um passo adiante já e aproveitar essas lições e sem ter que começar do zero de novo. Eu quero pegar um gancho, Fábio, e dizer que eu não sei por que a gente tem tanta preocupação em saber o que a gente foi ou o que fez numa vida passada se a gente não resolveu os problemas nossos dessa vida, certo? Então vamos primeiro resolver os problemas agora, como você falou, né? Quando eu tenho um novo problema, eu não me recordo do outro, mas eu sei resolver esse pela bagagem que eu tenho. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar os problemas atuais, vamos resolvê-los em primeiro lugar, para depois ter o merecimento de, né, talvez relembrar dos problemas antigos para tentar resolvê-los se a gente não conseguiu resolvê-los antes, né? Então vamos tentar resolver os da agora. Pois não. Pois não, porque o Guilherme acaba de fazer um pedido aqui para o Marcelo e ele respondeu com o microfone. Não, nós vamos ainda dar continuidade nesse tema e mudar um pouquinho aqui de assunto, dando prosseguimento à questão 961. A questão 961, nós vamos encontrar Kardec perguntando para os benfeitores: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Vale uma reflexão, né? O que será que a maioria dos homens pensa ou sente no momento da morte? Será que todos sabem que é o momento da morte? É uma reflexão. Mas vamos considerar que seja, né? Que a pessoa está diante de uma situação aflitiva, de uma doença, que realmente o momento do desenlace está próximo. Qual o sentimento que domina? A dúvida, o medo ou a esperança? Aí os benfeitores assim respondem. Olha só que resposta maravilhosa. A dúvida nos céticos empedernidos, ou seja, obstinados, naqueles obstinados, naqueles que não acreditam em nada. Então, o sentimento que domina é a dúvida. Naqueles que se consideram culpados, o medo, o temor. E nos homens de bem, a esperança. Cada um segundo as suas obras. A cada um será dado de acordo com as próprias obras. Veja só que pensamento belo de Jesus, né, Sônia? Não à toa é uma lei cósmica que dá para definir, dá para resumir os mais variados sentimentos. E nós vamos encontrar estabelecidos dessa maneira. Ou seja, naqueles que de maneira teimosa e aqueles que não acreditam em nada, de maneira sistemática, qual o sentimento que eles terão? Dúvida. Naqueles que se consideram culpados, que têm sentimento de culpa, que se sentem martirizados, muitas vezes arrependidos, mas que não puderam corrigir? O medo. E, finalmente, naqueles que tiveram um comportamento voltado para a prática do bem, a esperança. Que maravilha! Marcos gostaria de fazer alguns comentários? Eu não sei o que eu vou sentir, Marcelo, na hora que chegar
a minha hora. Eu não sei se eu vou sentir. Então, por isso que você vê que interessante, né? Porque quando os benfeitores dão essa receita, ao mesmo tempo eles nos convidam para, uma vez mais, para que tenhamos um comportamento voltado para a prática do bem, né? Então, se nós temos esse comportamento voltado para a prática do bem, o que nós vamos sentir? Nós vamos sentir a esperança. Então, é mais um convite que eles nos fazem para perseverarmos no bem, né? Perdão, Sônia, perdão. É que eu fiz uma brincadeira, agora eu quero falar sério, rapidinho. Eu tenho duas coisas para falar sobre esse assunto. Mais rápidas. Tem um canal na internet chama TED, TED, onde nós temos palestras muito interessantes. Essas palestras são curtas, elas duram de 5 a no máximo 20 minutos, essas palestras, e numa delas, eu não me recordo infelizmente o nome da pessoa, mas é fácil, é só colocar lá a TED e procurar nas palestras inspiradoras, porque elas têm categorias. Nas palestras inspiradoras, tem um rapaz que ele estava naquele voo que vocês se recordam que pousou no Rio Hudson, que o avião saiu de Nova York, teve uma pane, voltou, quase bateu numa ponte, mas o piloto saiu como um herói, porque ele conseguiu salvar todo mundo, porque pousou no Rio Hudson. É o Rick Elias, e a palestra se chama 3 coisas que eu aprendi quando meu avião caiu. Isso, exatamente. Muito obrigado, Guilherme, aqui no nosso auxílio técnico, muito bom. Guilherme e sua memória irritante. A memória irritante dele chama Google. Diferente do Marcelo, né? Que a memória deixa um cérebro. Vamos lá. Mas muito bem, Guilherme, muito obrigado. Então, esse rapaz, ele diz qual o sentimento que ele teve quando ele foi morrer, né? Porque, lógico, um avião caindo, né, ele diz, olha, eu estava lá, o piloto falou palavras frias e breves, disse assim, prepare-se para o impacto. Só isso. E aí, depois disso, o motor parou, era um silêncio absurdo, ninguém falava nada, e ele teve, nesses minutos que antecederam, ele teve a oportunidade de refletir sobre a vida dele. E essa palestra que eu vou contar para que vocês possam ouvir é essas 3 coisas que ele aprendeu nesses minutos que antecederam a morte dele. Mas uma coisa ele disse que medo não era. Então certamente essa pessoa deve ter feito as coisas certas na vida, ou tentado pelo menos, né? Então medo ele não sentiu. Tem mais mérito, né? Exatamente. Essa era uma primeira coisa. E a segunda, bem rápida, algumas linhas budistas, elas pregam que o que você pensa no momento da morte, no exato momento da morte, vai determinar para que local você vai, né? Na espiritualidade ou no nirvana, enfim, aonde eles acreditam. Então, eles treinam a vida inteira, eles cultivam qual pensamento eles vão ter na hora da morte. Então veja só que é um treinamento de uma vida inteira para ver o que você vai pensar na hora da morte. É óbvio que é recheado de meditações, de mantras, de coisas muito positivas para que você vá sempre para o melhor lugar possível. Sônia, por gentileza, qual a sua contribuição? Pois não, Sônia, fique à vontade. Para você, Marcelo, depois eu vou formular direitinho. Então, porque o pensamento dos budistas, ele contrasta um pouco com a visão espírita, por causa de que os budistas, eles têm o conceito um pouco diferente da reencarnação, e também em relação a que eles são panteístas. Exatamente, quando eles, na visão budista, quando o homem desencarna, ele volta para o todo universal. Eles são considerados os panteístas.
volta para o todo universal. E quando reencarna, eles não têm a individualidade que nós, na doutrina espírita, preconizamos. Ou seja, uma vez que nós atingimos o reino do homem, então nós sempre vamos reencarnar como homem, seja aqui no planeta Terra, seja em outros mundos, em outros planetas. Na visão budista, eles consideram que o espírito pode reencarnar numa borboleta, num ratinho, num elefante e assim por diante. Então, na visão espírita, que é a visão evolutiva, quando o espírito passa a encarnar no corpo humano, então ele não mais precisa da experiência que ele já viveu, que a consciência dele já viveu no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Ou seja, quando a consciência está individualizada, ela passa então a reencarnar no corpo humano. Gostaria de fazer o comentário, Sônia? Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Nós vamos então encontrar na questão 962, o Kardec quer saber dos benfeitores. Como pode haver céticos, ou seja, pessoas que em nada acreditam, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Você vê, é uma pergunta que eu sempre tive essa dúvida, né? Ou seja, como pode pessoas que não acreditam em nada, né? De onde vem isso? Aí os benfeitores respondem: eles são em número menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Olha só que comentário que os benfeitores espirituais fazem. E lógico, né, nós vamos encontrar no meio científico, inclusive, os cientistas que até usando de ironia em nível muito alto, diga-se de passagem, muitos cientistas céticos, cientistas que em nada acreditam, que criaram a famosa igreja do espaguete voador, né? E essa igreja do espaguete voador, nós vamos encontrar pessoas que ganharam os prêmio Nobel de várias áreas, né? De áreas da química, da física, da matemática. E são essas mesmas pessoas, e aí vale uma reflexão que nós aprendemos com a nossa querida Anete Guimarães, que nós não admitimos que o nosso filho falte das aulas para aprender português, matemática, química, biologia, e todos nós sabemos que é importante aprender tudo isso. Mas nós não somos tão rigorosos quando os nossos filhos já se tornam um pouco maiores, e nós somos mais tolerantes quando eles têm preguiça, por exemplo, de ir ao centro espírita aprender sobre o Evangelho. Ou de ir no culto protestante aprender sobre o Evangelho que vai ser ensinado na visão do culto protestante, ou no catecismo lá da Igreja Católica, e assim por diante. Então vejam vocês, né, como que há incoerência. Fique à vontade, Marcos. Obrigado, Marcelo. Eu estou falando um pouco demais hoje, né? Mas eu me lembrei, quando você falou disso, que há um filme, viu, Guilherme, furei a sua chapa. Há um filme chamado Deus Não Está Morto.
Não sei se vocês assistiram esse filme. Muito bem, muito bom. Sim, Deus não está morto? Deus não está morto. Deus não está morto. Mesmo. Basicamente, né, não vou contar também, mas basicamente é um filme onde há um garoto, né, frequentando uma aula de filosofia, e o professor da faculdade, ele é ateu, e ele utilizando-se muito de Nietzsche, né, inclusive, né, que Nietzsche disse que Deus estava morto, né, por isso que o nome do filme, o título do filme é Deus não está morto, né. Então, nós temos então esse debate acalorado entre o professor materialista e ateu e o aluno que é claramente cristão. Então ele fica o tempo todo tentando provar que Deus existe, e o professor dizendo que não, né? Refutando todas as ideias diante da sala, né? Amedrontando o garoto, mostrando para ele que ele vai tomar bomba se a classe não acreditar, né? E tem uma cena muito importante que o aluno pergunta pro professor: